você é investidor da Polygon ou até mesmo tá só de olho nela? Se sim, eu aposto que você sempre se perguntou: será que tem alguma possibilidade disso de fato vingar e ter algum resultado? Imagina só se essa sua apostinha te dá a possibilidade de viver a vida dos seus sonhos, morar em uma casa confortável, dar tudo de bom e do melhor para a sua família e talvez até se tornar milionário. Eu sei que provavelmente você já se perguntou alguma coisa assim, ou se ainda não se perguntou, nesse momento você deve estar pensando: meu Deus, de fato esse é um bom questionamento. E por causa disso, hoje eu vim responder a pergunta: quantas Polygon Matic você precisa ter para ficar milionário? No vídeo de hoje a gente vai responder isso, então se você é investidor de Polygon ou se você tem interesse em entrar, eu tenho quase certeza que esse vídeo aqui vai ser um ótimo, mas um ótimo caminho para você começar. Muito bem, galera. A Polygon Matic é um token muito interessante e ele tá muito, mas muito em alta mesmo recentemente. Inclusive, acredito eu que o nicho dela, esse nicho de escalabilidade para a Ethereum, inclusive no caso da Polygon Matic, ainda mais do que só isso, tá muito, mas muito em alta, principalmente em conjunto aí com as meme coins. Então, isso é um conjunto aí, um nicho do mercado que eu acredito que tá muito em alta agora no meiozinho de 2023. É interessante que houve uma interseção entre esses dois nichos, né? Porque a gente está tendo a Shibarium aí, essa atualização, né? Essa nova blockchain da Shiba Inu que traz também a funcionalidade de solução de escalabilidade. Então tá meio que misturando um pouco as coisas. Esse mundo costumava ser muito separado, né? Pô, uma meme coin era só para ser uma zoeirinha e do nada uma grande meme coin tá vindo aí com uma solução de escalabilidade, inclusive muito parecida na minha visão com a própria Polygon. Então tá chamando muita atenção, ela tá num meio aí que tá chamando muita atenção em questão de solução de escalabilidade, em questão de Layer 2, em questão também de estar no mesmo nicho de uma meme coin que por sua vez também está em alta. Então a Polygon, num cenário macro dentro do mundo cripto, está posicionada de uma maneira interessante e eu tenho quase certeza que você já ouviu falar dela por aí, sem contar que aqui no canal mesmo, alguns dos últimos vídeos mais populares que eu postei foram sobre Polygon, então acredito que é muito possível que você já tenha ouvido falar sobre essa moeda. E por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui de quantas Polygon Matic você precisa ter para ficar milionário? Porque eu acho que é interessante ter um ponto de vista de que talvez se você escolher um bom projeto e simplesmente segurá-lo com bastante convicção, com bastante força durante algum período de tempo e juntando, né, conseguindo acumular essas moedas, você consegue sim, pelo menos na minha visão, chegar aí a um patrimônio interessante, como no caso eu coloquei aqui 1 milhão. Eu inclusive estou falando de $1 milhão, mas a conta fecha também para um pouquinho mais em reais, aí vocês podem fazer a conta depois se vocês quiserem. Antes da gente responder essa pergunta, caso você tenha caído aqui de paraquedas, quero fazer um resumo muito rápido sobre o que é essa tal dessa Polygon, o que é isso de Layer 2 que eu comentei agora há pouco, porque se você não sabe muito bem do que eu tô falando, você pode ter se sentido bastante perdido. Muito bem, a Polygon é um nome de um projeto de criptomoedas que está muito popular recentemente, mas originalmente o nome desse projeto de cripto era Matic. Inclusive, o nome do token ainda é Matic até hoje, por isso que você encontra para tudo quanto é lado Polygon Matic. A Matic surgiu aí como uma solução de escalabilidade para a Ethereum, baseada em uma solução que o próprio Vitalik Buterin apresentou à comunidade da Ethereum há algum tempo atrás. E por que tudo isso aconteceu? Porque a Ethereum, que hoje é a segunda maior criptomoeda do mercado, ela é a maior altcoin e ainda faz isso de uma maneira disparada, né? Existe um gap muito grande entre a segunda maior cripto, que é a Ethereum, e a BNB, que é a terceira maior. Existe um grande vão entre elas, porque existe simplesmente um número muito grande de projetos construídos em cima da Ethereum. Existe muita infraestrutura em cima daquilo tudo e muito valor agregado. O valor travado dentro da blockchain da Ethereum hoje é gigantesco. Então,
ela é um projeto muito interessante. Para a maioria dos membros do mercado não faz muito sentido tirar de lá, porque é um ecossistema muito bom, muito completo, muito complexo também. E justamente por causa disso, as pessoas preferem continuar dentro da Ethereum, mas ela tem alguns problemas. Como ela é uma cripto que já é bastante antiga dentro do mercado cripto, né? Ela foi lançada lá para 2015. Nessa época, a gente não tinha nem metade dos avanços tecnológicos que a gente tem dentro do mercado cripto hoje em dia. Naquela época, se valorizava muito, mas muito mais a descentralização e segurança do que hoje em dia. Claro, esses valores ainda são muito importantes, mas eles estão começando a ser um pouco deixados de lado pelo mercado cripto. Naquela época, só se podia utilizar um Proof of Work, que é um sistema um pouco diferente do que se utiliza hoje na maioria dos projetos. Ele é o mesmo utilizado pelo Bitcoin até hoje e muitos colocam a culpa da Ethereum não ter uma boa capacidade, uma boa eficiência em cima desse Proof of Work. Justamente por causa desse sistema, que era mais focado nessa robustez, o projeto acabava que não conseguia, na verdade ele ainda não consegue, ter uma eficiência muito grande no quesito de atender a várias pessoas que estão tentando utilizar a sua rede ao mesmo tempo. Quando a gente tem um momento aí que tá todo mundo mais interessado na Ethereum, tá todo mundo mais interessado no projeto, no mundo de criptomoedas, na verdade, esse sistema da Ethereum acaba ficando muito abarrotado. Para você poder fazer uma transação, você precisa esperar muito tempo para ela ser processada e você ainda precisa pagar uma taxa de gas bem grande. Hoje em dia, isso já tá um pouco mais alto. Algum tempo atrás tinha dado uma acalmada, mas, em 2021 era impossível, cara. Tava tão absurdo que era praticamente impossível utilizar a Ethereum de uma maneira consistente, assim, e tranquila. Não era nem um pouco uma história divertida de você participar. A Ethereum, ela tá tentando passar por atualizações, ela tá tendo aí algumas coisas interessantes, como, por exemplo, aquele Proof of Work que eu acabei de comentar está sendo substituído por um sistema que é tido como mais eficiente hoje em dia, o Proof of Stake. Isso por si só essa troca não consegue aumentar a eficiência, tanto que já trocou, mas a eficiência ainda não aumentou. Ela até tá mais eficiente no nível de energia, não consome tanta energia para se utilizar, mas a escalabilidade ainda não está muito alta e eles vão aumentar isso com as próximas atualizações aí, como The Verge, The Surge e etc. Todos esses têm esses nomes engraçados, mas eles servem para melhorar a escalabilidade da Ethereum e outros aspectos. Mas essas atualizações vão demorar um pouco para sair e, enquanto isso, a própria Ethereum ainda fomenta bastante soluções de escalabilidade, que são basicamente projetos atrelados ao projeto da Ethereum e que permitem que você utilize a Ethereum, permitem que você utilize o ecossistema da Ethereum de uma maneira mais tranquila. E a Polygon é justamente uma dessas e ainda por cima a maior. O que o próprio Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum, acabou propondo foi uma solução chamada de Plasma. A solução chamada de Plasma seria uma maneira de retirar as transações que aconteciam da Ethereum na blockchain da Ethereum para uma outra blockchain. Praticamente era impossível fazer aquilo funcionar de um jeito normal e o pessoal da Polygon veio aí para tentar fazer acontecer. Eles lançaram uma outra solução chamada More Viable Plasma e ela acaba fazendo muito mais sentido, e a própria Polygon Matic é uma solução baseada nesse tal desse More Viable Plasma. Isso aí é muito interessante porque é uma solução que foi apresentada de certa forma pelo próprio fundador da Ethereum, então é uma ideia que já veio validada desde a sua nascença e ela acabou funcionando muito. Naquela época ela chamava só Matic porque essa era a solução original, era só ser uma solução de escalabilidade para Ethereum, só como se isso fosse pouca coisa. Funciona basicamente assim: você vai fazer uma transação dentro da rede da Ethereum utilizando a segunda camada da Polygon, você vai lá, faz, e a Polygon processa um monte de transações utilizando o seu sistema de block producers e de Proof of Stake, que é muito eficiente, processa um monte de transações de uma vez só e envia tudo para a blockchain da Ethereum de uma vez só como um checkpoint, é a
palavra que se utiliza quando a gente fala desse projeto. Interessante que ele consegue fazer isso, ele consegue aumentar bastante a escalabilidade, mas eventualmente o projeto chegou à conclusão de que Matic não representava muito bem, porque eles não queriam que fosse só uma solução de escalabilidade da Ethereum. Então houve um rebranding para Polygon e Polygon passou a ser aí um ecossistema de futuras soluções para a Ethereum. Tudo quanto é solução de segunda camada haverá de existir dentro da Polygon, inclusive como soluções de segunda camada de uma maneira diferente. Não necessariamente precisa ser uma solução de escalabilidade. Existe discussão aí de uma solução de dApps descentralizados, de dApps multi-chain. Olha só que legal, porque o dApp, teoricamente, ele já é descentralizado, né? Mas um dApp que consegue funcionar em várias blockchains ao mesmo tempo, utilizando a Polygon. É interessante que ela tenta ser essa solução de interoperabilidade junto com uma solução de escalabilidade para a Ethereum. Interessante que como a gente consegue colocar várias sidechains ao mesmo tempo, a eficiência que a Matic fornece hoje para a Ethereum é simplesmente uma fração minúscula do que pode ser, porque dá para colocar para rodar quantas sidechains você consegue ao mesmo tempo. Então, o potencial é meio que infinito aí de escalabilidade. Inclusive, a Polygon tem um grande objetivo hoje em dia de prover aí as outras soluções de escalabilidade que são tão desejadas pelo mercado para a Ethereum. Por exemplo, a solução de Optimism que a Arbitrum e a Optimism utiliza, a solução de Zero Knowledge que outras também utilizam, por exemplo, uma solução, uma atualização que foi lançada para a Polygon recentemente, que é a ZK EVM, que é uma solução baseada em uma tecnologia completamente diferente que vai para a Polygon. Cara, a Polygon não tem como, é um projeto assim de um calibre totalmente diferente do resto do mercado, é algo que dá até uma alegria de falar, porque é um projeto muito completo e muito bem feito. Eu tenho certeza que ele irá se destacar bastante ainda ao longo do tempo. Então tem um potencial muito grande dele se valorizar bastante. E um dos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal foi um vídeo falando aí, teorizando se a Polygon Matic conseguiria chegar à marca maravilhosa aí de R$80. Eu fiz esse vídeo porque tem um anúncio rolando solto aí na internet. Eu não sei se ainda está rolando, mas teve pouco tempo atrás, estava rolando para tudo quanto é lado. Então a empresa que colocou para circular esse anúncio deve ter gastado alguns milhões aí para todo mundo poder ver isso, falando que a Polygon Matic era um token que valia R$4 e que eventualmente poderia valer até mesmo 80. Isso é um ponto que as pessoas estavam muito curiosas, que chamou muita atenção, e no vídeo a gente chega na conclusão de que R$80 não faz nenhum sentido. Se fosse valorizar tanto assim, num cenário muito, mas muito otimista mesmo, ela conseguiria chegar aí na marca de R$36 ou então $7,2, algo completamente diferente desses R$80 que foram citados inicialmente. Mas assim, $7,2 não é nem de longe pouca coisa, ainda mais considerando que tá $1 agora. Então ela ainda tem um potencial, no melhor caso possível, de se multiplicar em 7,2 vezes. Isso significa que se esse cenário acontecer, para você ficar milionário sem fazer mais nada, além de comprar a Polygon, você só necessitaria de lindas 138.900 tokens Matic, que hoje em dia está um investimento de mais ou menos $138 mil. Isso é bastante coisa para poder ficar milionário? Cara, não é pouca coisa, não é que você vai colocar mixaria lá e vai virar milionário. Isso aqui eu tô falando em dólar, tá? Isso aí daria mais ou menos uns R$690 mil, que virariam mais ou menos uns 4,9 milhões de reais. Então ainda é uma valorização muito grande, mesmo falando em reais, porque a proporção é a mesma, né? A única coisa que diminui é o tanto que a gente está falando. Inclusive, se você quiser fazer o cálculo aí de quanto você precisaria para ficar milionário, é só você dividir por 5 aí. Mas cabe aqui lembrar que isso seria num cenário extremamente otimista em que você optou por não fazer stake. Se você fizesse stake, o número seria bem menor, porque você ainda ia ganhar uma rentabilidade fixa em cima dos tokens que você já teria que iriam se valorizar. Então, isso poderia encurtar o caminho. Mas isso aqui ainda assim é um cenário muito positivista mesmo, e pessoalmente eu nem sei se algo assim iria ocorrer. Então
é muito importante você ter em mente que esses números que eu falei aqui podem acontecer ou podem não acontecer. Isso aqui, no melhor cenário possível, seria a quantidade de tokens que você precisaria. Mas existem várias outras criptomoedas que são muito interessantes, inclusive por um prazo um pouco maior, e uma delas é uma que também faz muito sucesso aqui no canal e que eu tenho certeza que, se você me assiste, é muito possível que você já esteja familiarizado com ela. É a Shiba Inu. Inclusive, ela está num cenário ainda mais interessante porque ela está começando a se posicionar como uma competidora da Polygon. Olha só que coisa interessante, é uma meme coin que está vindo para se tornar competidora de um projeto muito bem fundamentado, inclusive com uma estrutura que, na minha opinião, parece muito, mas muito com ela. E se você está se perguntando, meu Deus, o que esse cara está falando? Como assim a Shiba Inu está parecida com a Polygon? Cara, então, se você está curioso sobre o que eu tô falando, é muito importante que você entenda sobre como que essa tal dessa Shibarium, a solução de escalabilidade da Shiba Inu, vai funcionar. E para você fazer isso é muito simples, é só você clicar nesse vídeo aqui que você vai aprender tudo sobre o formato oficial da Shibarium, a competidora da Polygon.